Unidade 1, Tecnologia, Cor, o movimento e linguagem na era da informação. Aula 3.1, Conteúdo, Denotação e Conotação. Habilidades. Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Identificar o emprego do sentido denotativo e do sentido conotativo. Que bom encontrá-las para mais uma aula de língua portuguesa, dando continuidade à nossa saga em estudar a nossa língua. Este momento em que nós vamos refletir sobre a nossa linguagem, sobre a língua portuguesa e, claro, vamos aprender muito mais e saber como utilizá-la aí para alcançar os nossos sonhos. Certo, gente? E vamos dar continuidade, claro, relembrando que nós estudamos no último, ou seja, na nossa última aula. Então vamos revisar? Vamos relembrar aí o trovadorismo. Então, gente, o trovadorismo foi a primeira manifestação literária da língua portuguesa. Ou seja, foi nesse período em que se escreveram os primeiros textos da língua portuguesa, certo? E ele surgiu aí, ele ocorreu no período do século XII, em plena Idade Média, período em que Portugal estava em um processo de formação nacional, ou seja, o Estado português estava em formação, havia aí disputas até que o Estado português se consolidasse e pudesse aí, no caso, passasse a existir como uma nação, certo? Então, o que é importante guardar aí com relação ao trovadorismo? Que ele foi uma manifestação, ou seja, foi a primeira manifestação, destacando para vocês, primeira manifestação literária da língua portuguesa. Então, você tem que guardar isso daí. Foi nesse período aí que os primeiros textos escritos, no caso, em língua portuguesa, surgiram, que foram exatamente as cantigas, certo? E nós estudamos, analisamos ontem a cantiga da Ribeirinha, certo? E você percebeu lá que há a presença de um eu lírico que vai expressar aí os seus sentimentos, e esses sentimentos aí de amor por alguém, não é? Uma amada que estava envolvida ali no círculo da nobreza. E até por estar ali em meio nobre, percebo que eram de classes diferentes, então esse amor é impossível, aí nos remetendo a uma canção de amigo, certo? E qual era o contexto de produção que influenciou toda essa produção? Primeiro, aí nós temos um contexto feudal, né? Percebo que nós vamos ter o feudalismo e vamos ter também aí a questão do teocentrismo, ou seja, Deus guiando, né, as ideias de Deus no centro, a religião, religiosidade muito forte. A gente percebe isso nos textos, nas canções, nas novelas de cavalaria, a gente percebe esse tom religioso muito forte. É um traço característico. Então é o eu lírico clamando a Deus para ver a amada, né? Os cavaleiros partindo em buscas, em missões para libertar a Terra Santa, aí no caso envolvendo também questão religiosa. Então percebam que o teocentrismo é muito forte, certo? E tudo era explicado a partir dele, certo? Então se alguém está lá na base da pirâmide, se alguém nasceu pobre, era servo, era vontade de Deus. Assim como também aqueles que nasciam em meio nobre, na nobreza, era também vontade de Deus. Certo, gente? Então, esse daí é o trovadorismo, esse período literário em que a nossa literatura inicia, literatura em língua portuguesa. Certo? Então, vamos ao nosso texto aí, dando sequência. Olha só. As palavras, como eu já comentei, não apresentam um único significado, ou seja, as palavras não apresentam apenas um significado objetivo, literal, mas sim uma variedade de significados mediante o quê? Mediante o contexto. Mediante o contexto, essas palavras podem, aí no caso, assumir significados diferentes, como eu já exemplifiquei aqui com a palavra manga, certo? Então, o que vai definir o sentido, o significado de uma palavra? Pessoal, sempre o contexto, tá? O contexto é muito importante para que nós possamos extrair significados. E olha só, mediante o contexto em que ocorrem e as vivências e o conhecimento das pessoas também que utilizam, certo?
Então, as vivências e conhecimentos dos falantes, aquelas pessoas que utilizam a palavra, também vai influenciar bastante nessa questão do significado, certo? E aí nós vamos trazer agora dois conceitos muito importantes, né, para a nossa língua, né, para o nosso estudo. Até mesmo esses conceitos, eles vão estar presentes constantemente nas nossas aulas, que é o conceito de denotação e de conotação. Mas, professor, o que é denotação? O que é conotação? Calma aí que a gente vai explicar. Primeiramente, o que é a denotação? Gente, olha só. Denotação é uma palavra utilizada no seu sentido denotativo quando apresenta o quê? O seu significado original. Costumamos dizer que é o significado registrado no dicionário, ou seja, é o sentido real, o sentido literal, certo? Então, por exemplo, vamos observar um exemplo que nós trouxemos de um texto aí, uma palavra que foi utilizada num texto que vai falar sobre vamos dizer, não sei, vamos olhar o exemplo logo que aí fica melhor da compreensão. Olha só, a compreensão vai ficar melhor aqui quando a gente observa esse texto. O Sol. O Sol, do latim Sol, Solis, é a estrela central do Sistema Solar. Todos os outros corpos do Sistema Solar, como planetas anões, asteroides, cometas e poeiras, bem como os satélites associados a este corpo giram ao seu redor. Pessoal, o texto está falando exatamente sobre quem? No caso, qual palavra? O Sol, né? A gente observa que até a imagem aqui ao lado, esta imagem aqui, é uma imagem do Sol, ilustrando. Então, estamos falando aí do Sol, o astro celeste. E o texto traz essa definição mesmo, olha só. É a estrela central do sistema solar, é um astro celeste. Então, perceba que aqui eu tenho a palavra Sol sendo utilizada no seu sentido denotativo, sentido literal, ou seja, o sentido que está registrado aí em dicionário, certo? E percebe que essa palavra, no caso aqui, sol, no seu sentido literal, aparece em um texto que, se a gente for analisar bem, no caso, analisando bem, ele é um texto não literário, certo? Então, a denotação, o sentido denotativo, pessoal, vai estar presente no texto não literário. Por que no texto não literário? Aí a gente tem que lembrar, o texto não literário é exatamente aquele texto em que vai se trabalhar a informação. Ele é um texto objetivo, certo? Então, não tem espaço aí, a função dele é informar, muitas vezes, é uma informação objetiva, então não há espaço no texto, no caso não literário, para ambiguidades, para palavras que possam trazer interpretações diferenciadas. Ele quer trazer uma informação ali. Então, ele vai utilizar palavras no seu sentido real, seu sentido literal, no sentido denotativo, ou seja, denotação, tá? Ela está presente aí no texto não literário, certo? E quais são os textos não literários? A gente já viu isso em aulas anteriores. Por exemplo, notícias, relatórios, certo? Ofícios. Então, percebo que esses textos aí são textos não literários, são textos objetivos que têm aí uma mensagem objetiva que vai focar mais na questão dessa mensagem, transmitir uma informação, ok? Mas não temos só o sentido denotativo. Nós já percebemos que as palavras podem assumir outros significados, certo? E quando isso acontece, nós vamos ter aí a conotação. O que é a conotação? Observa aí. Conotação é uma palavra utilizada, ou seja, é usada no sentido conotativo quando apresenta diferentes significados, sujeitos a diferentes interpretações. Olha só, esses significados podem ter diferentes interpretações dependendo de quem? Do contexto em que aparece, certo? Então, o contexto é muito importante aqui na denotação. Por quê? Porque esse contexto é o que vai definir, é o que vai fazer a gente extrair o sentido daquela palavra, certo? Então, vamos pegar a palavra sol. Já vimos a palavra sol sendo utilizada no seu sentido
real, no seu sentido literal, certo? No sentido aí denotativo. Agora, observem este outro exemplo aí com este texto. Maria, sem você não posso mais viver. Você é o sol da minha vida. Você quer casar comigo? Olha aí, você quer se casar comigo? E a gente observa a imagem do nosso texto aí. Exatamente o que, pessoal? Um pedido de casamento. Percebe que há aqui um pedido clássico. O rapaz está ajoelhado. Perceba aí que o cenário diante de um pôr do sol e está estendendo as mãos aí. E a gente, apesar da luz, né, escurecendo a luz do sol, trazer um pouco de escuridão aí na imagem, mas a gente consegue perceber a silhueta do casal e ele está aí oferecendo um anel e um pedido romântico. Então percebam, gente, que aqui não tem como a gente interpretar a palavra sol no seu sentido literal. Ele está afirmando aí que quem é o sol? É a Maria, a mulher com quem ele quer se casar, certo? E você é o meu sol, né? E quando você está namorando, né? Quando você faz uma poesia, ou seja, produz o seu poema apaixonado, você faz uso aí desse sentido conotativo, brincando com o significado das palavras. E quando ele afirma, Maria, você é o meu sol, o que ele quis dizer? Qual é o sentido? Ele quis falar que era um astro celeste que fica lá no espaço? Não. Ele está afirmando aí, ele traz o sentido de que a Maria é uma pessoa muito especial para ele, né? Uma pessoa com quem ele quer viver, né? E quando a gente faz essa relação, é exatamente aqui até uma figura de linguagem que a gente vai estudar bastante mais tarde, a metáfora. Mas a metáfora vai ter como base aí a conotação também. Ou seja, no sentido conotativo, ele está aí afirmando que a Maria é alguém muito especial para ele, né? Alguém com quem ele quer se casar, com quem ele quer viver, ok? Então percebo que não tem como a gente aplicar o significado do Sol como astro celeste aqui neste contexto. Por quê? É um contexto de um pedido de casamento, alguém que está se declarando para outra pessoa, alguém que quer que a pessoa amada viva com ele, firme um compromisso aí, o compromisso do matrimônio, né, um sacramento da igreja. Perceba que aqui nesse contexto não tem como haver um significado, ou seja, extrair um sentido de astro celeste. Então a palavra sol, aqui, olha só, você é o sol da minha vida, assume esse sentido aí de que você é alguém muito especial. Então foi utilizado aqui o sentido conotativo. Certo? Vamos pegar mais exemplos? Então, trouxe uma música aí e percebo que essa espera na janela aí é esperando alguém muito especial, quando a gente analisa a letra da música. Então, percebo que esta pessoa especial é alguém que transformou, que fez uma mudança na vida desse eu lírico aí que está se expressando no texto, né, na letra da canção. Certo? E quando a gente observa essa mudança, essa pessoa se materializa de forma muito especial, né? Alguém muito importante. E observem que ele vai utilizar uma série de palavras, uma série de enunciados que a gente não pode interpretar nesse contexto da música de maneira literal. A gente vai ter que buscar um outro sentido, sentido aí conotativo. Vamos verificar? Observa aí. Destacar para vocês alguns versos. Olha só. Você é a escada da minha vida. Você é o amor da minha vida. É o meu abrir de olhos ao amanhecer, verdade que me leva a viver. Observa aí, essa pessoa estava apaixonada ou não? Digam aí, gente. Com certeza. E olha as afirmações que ele faz. A pessoa amada. Você é o quê? Olha só, primeiro ele diz: é a escada da minha vida. A palavra escada aparecendo aqui, certo? Destacando ela, olha só, circulando aqui, ó. Você é a escada da minha vida, certo? Agora, pessoal, essa palavra aí, escada, ela pode ser interpretada aí de maneira literal? Você é a escada da minha vida? Será se esse sujeito aí está utilizando a pessoa amada para de repente subir nela e trocar uma lâmpada? Com certeza não. Né? Pelo contexto, esse sentido é descartado logo. Por quê?
Porque nós temos aí uma situação de alguém que gosta de outra pessoa. Então, ao afirmar, você é a escada da minha vida, o que ele quis dizer? Ele utilizou aí o sentido conotativo. Percebe que a gente não pode interpretar aqui de maneira literal. A gente tem que buscar o outro sentido, porque o contexto não permite esse tipo de interpretação, certo? Você é a escada da minha vida. Perceba que na letra da música, o eu lírico afirma que esta pessoa aí, esta amada, fez uma transformação na vida dele, que ele consegue ver tudo melhor. Então, escada da minha vida, qual é a finalidade da escada que a gente tem? A escada você utiliza para ter acesso a lugares altos, né? Lugares elevados. Então, quando ele diz, você é a escada da minha vida, perceba que ele está utilizando o sentido conotativo, e aí aquela ideia de que esta pessoa é capaz de fazer ele alcançar lugares altos, né? No seu sentido figurado, se tornar uma pessoa melhor, evoluir, certo? Olha só, você é o amor da minha vida, é o meu abrir de olhos no amanhecer. Olha só, mais uma vez ele utiliza aqui neste verso outro enunciado, abrir de olhos ao amanhecer, certo? Então perceba aí, mais uma vez o sentido aí conotativo, o abrir de olhos ao amanhecer, certo? Então perceba que nós temos a ideia do abrir de olhos, né? Ao abrir os olhos, ou seja, a pessoa está viva, certo? Então aí é o primeiro sinal de que mostra pra gente, primeiro sinal não, né? Já é algo reforçando mais ainda esse valor especial que a pessoa amada tem. Utilizando o abrir de olhos no sentido conotativo da ideia que essa pessoa faz ele viver, né? Faz ele acordar, faz ele estar ali na vida, né? Sentindo o amor. Olha só, e você é o quê? Verdade que me leva a viver, certo? Então eu percebo que todas essas palavras aí aparecem no sentido conotativo, nessa estrofe aqui, certo? Afirmando, enfatizando essa ideia de que a outra pessoa é muito especial, ok? E na sequência, olha só, a gente tem mais uma estrofe aí de mais alguns versos destacados. Você é a espera na janela, a ave que vem de longe tão bela, a esperança que arde em calor, você é a tradução do que é o amor. Pessoal, sentido conotativo aqui gritando. Em que palavras? Vamos lá. Vamos ver se você já conseguiu identificar, certo? Se estivéssemos no exercício aqui já na nossa DLI e solicitasse para você quais palavras foram utilizadas no sentido conotativo, certo? No sentido aí que permite uma interpretação diferenciada daquela literal. Quais palavras, quais enunciados foram utilizados? Quais você marcaria, certo? Então vamos lá? Olha só, você espera na janela, sentido conotativo, espera na janela. A ave, olha só, que vem de longe tão bela. Olha só, essa traz até um adjetivo aí, essa ave, destacando a beleza deste ser, não é? A ave que vem de longe tão bela. O outro verso, a esperança, olha só, que age em calor e você é a tradução do que é o amor. Então percebam que aí nós temos as palavras fortemente sendo utilizada no seu sentido conotativo, nessas que a gente destacou, aí que a gente foi identificando, certo? Então perceba que o sentido conotativo será aquele que permite interpretações diferenciadas daquela literal. E esse sentido conotativo, pessoal, ele está presente aonde? Nos nossos textos literários, certo? A linguagem nos textos literários é uma linguagem conotativa, ou seja, aquela que vai buscar expressar algo, a arte da palavra que busca expressar algo de maneira diferenciada. Então percebo que o texto literário ele tem aí um foco na expressividade. E como ele faz isso? Utilizando também a conotação, palavras no seu sentido aí
conotativo, fazendo metáforas, trazendo outras figuras de linguagem, não é? Incluindo sonoridade, incluindo aí musicalidade nos textos. Então, perceba que tudo isso aqui, no caso, está presente no texto literário e a conotação também, o sentido conotativo. Certo? Então, sintetizando bem o que a gente já viu até aqui nesse momento de aula, vimos que as palavras não possuem um único significado, certo? Esse significado ele vai estar sujeito a determinado contexto. O contexto é algo muito importante. Então, lembre, para você compreender o sentido de uma palavra, o significado de uma palavra, você tem que analisar ela aonde? No contexto em que ela foi utilizada. Essa palavra também ela pode aí ter outros significados, utilizando de acordo com o contexto, também de acordo com os conhecimentos que você tem dessa palavra, os conhecimentos prévios dessa pessoa que utiliza as palavras, certo? E aí, claro, quando nós utilizamos uma palavra no seu sentido denotativo, ou seja, aquele que está registrado lá no dicionário, ok? Aquele sentido literal, percebam que nós vamos estar fazendo uso da denotação do sentido denotativo, ok? Então, é quando eu me refiro ao significado, ao sentido real dos objetos, que a gente costuma dizer aquele que está registrado lá no dicionário, ok? E no sentido conotativo, são aquelas palavras que vão estar sujeitas aí a interpretações diferenciadas, de acordo com o quê? Vamos lá? Contexto, certo? E os conhecimentos da pessoa que está utilizando, os conhecimentos que a pessoa tem a respeito da palavra, sobre a palavra, certo? Então, sentido denotativo, sentido conotativo. Denotativo, sentido real, literal. Conotativo, sentido figurado, aquele que permite interpretações diferenciadas.